Olá, seja bem-vindo a mais um ReclameCast. Meu nome é Elder Leite, o seu anfitrião, e você está no canal do consumidor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, direitos do consumidor, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ser membro. Lembrando que nós ativamos uma promoção, uma campanha para os novos membros do canal. Você vai receber um brinde exclusivo no seu endereço, totalmente grátis, sem custo, tá? Só pela membresia mesmo. E para falar sobre o nosso tema e problema que escolhemos para o nosso videocast, para o nosso ReclameCast de hoje, eu convidei a advogada Jaciara Bruno, que veio atender o nosso convite e vai falar sobre comércio internacional, compras, direitos do consumidor nas compras internacionais, como proceder, né? Quando der aquele probleminha, não sabe onde localizar a empresa está situada em outro país, tem um domicílio fiscal diferente, e agora? Como é que eu processo? Como é que eu executo um contrato? Como que eu localizo um devedor de uma obrigação? Essas dicas e muito mais nós veremos hoje aqui com ela. Seja bem-vinda, então, doutora Jaciara Bruno. E aproveite que o microfone está aberto, a câmera é sua, fala um pouquinho mais. Quem é Jaciara para o nosso público? Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Jaciara Bruno, sou advogada há 12 anos, especialista em resumo em direito internacional, civil, processo civil, e sou tecnóloga também de comércio exterior. E agradeço muito o convite que o doutor fez, acredito que seja de um tema muito importante, né, da gente alertar um pouco as pessoas a respeito das compras internacionais, porque tem sido cada dia mais comum que as pessoas efetuem compras pela internet de sites que operam completamente no exterior e não tem nenhuma relação com o Brasil, e às vezes a dificuldade que alguns consumidores têm em resolver os problemas trazidos dessas compras. Com certeza, e o tema é extremamente importante porque com a chamada, eu não gosto muito dessa expressão, mas com a globalização, né, que na verdade é a quebra das barreiras físicas entre países, entre produtores, importadores e consumidores, ficou muito mais fácil hoje operar, né, doutora? Hoje, Sim. se eu quiser fazer uma compra, eu pego um celular, um smartphone, não preciso nem acessar mais o meu computador, faço ali num celular, faço uma compra de um lojista que está em Shenzhen, na China, com muita facilidade, né? Não sei nem com quem eu estou contratando. Eu sei que eu estou na plataforma famosinha lá do Ali, mas eu não sei quem é o vendedor, aonde é a loja física dele, aonde é o depósito, não sei de nada. Vai tudo na base da confiança. Então tá muito mais fácil, né? Fazer um negócio online, né? Exatamente, até pelas propagandas, né? A gente acessa ali as redes sociais, os aplicativos, aí você recebe uma propaganda, né? No meu caso, de mulher, de roupa, aí você vê um vestido e fala, nossa, que lindo. Quando você vai ver, o site é da Austrália, é um site dos Emirados Árabes, né? Que opera totalmente em Dubai, e muitas vezes eles entregam no Brasil. Né, você consegue fazer essa entrega, receber esse produto no Brasil, mas não necessariamente é um site que opera para o mercado brasileiro, dentro das normas das nossas normas de direito do consumidor que nós estamos Ah, habituados. com certeza. E esse pessoal não sabe nem o que é direito do consumidor no Brasil, né? Eles Não, operam com as regras deles, né? Com os códigos deles. E a única preocupação que eles têm na prática é, se eles forem realmente comerciantes honestos, é despachar a mercadoria. Geralmente faz isso em lote, né? Às vezes exportam aí dentro de container para chegar aqui e o importador redistribuir. Ou não, pode ser uma venda direta também, como acontece nessas Shopees da vida internacional, Ali, Banggood, etc, etc. Isso nós estivemos tratando de um fornecedor decente, né? Porque tem um indecente. Se tem um decente, tem um indecente. Então nós vamos falar sobre isso também. Qual é o comportamento que o consumidor deve adotar quando precisar fazer uma compra? E não estou falando só de uma compra de blusinha, né? O cara pode comprar uma máquina, um implemento exatamente. industrial caríssimo, que só fabrica na China ou no Japão, em algum outro local aí, e que depende de uma importação, depende de uma logística de transporte eficiente. Tem a questão aduaneira, quando chega aqui os tomadores de imposto ainda querem um pouco mais. Se você é consumidor, então esse conteúdo é para você, é um desafio, né, doutora? Um desafio prático e jurídico, não só para consumidores, para advogado também. Tem muito advogado que não sabe nem por onde começar. Exatamente, é um grande desafio. Eu sempre falo, a gente só pensa nos problemas quando eles acontecem, né? A precaução, ela é sempre muito importante. Então, qual que é o primeiro passo? Você verificar se aquele site é realmente confiável, se aquela loja de fato existe,
se aquele site de fato é confiável. Então, primeiro ponto, você viu ali uma propaganda, algo que te chamou a atenção, que você acha interessante. Existem alguns sites que hoje em dia nos ajudam a pesquisar há quanto tempo aquele site está online, né? Há quanto tempo ele está registrado, qual que é o país de origem do domínio dele. Então, isso tudo é muito importante de ser analisado antes de que você, de fato, efetue a compra. Porque, às vezes, a gente pensa, a gente tem uma falsa sensação de eu vou ligar no cartão e cancelar. Não funciona assim. Nem sempre você consegue resolver diretamente com o cartão de crédito. Algumas operadoras de cartões, elas pedem que você comprove qual foi o motivo do cancelamento, se realmente é uma fraude. Então, algumas são mais fáceis, outras são um pouco mais difíceis. Elas pedem que você tenha aquele seguro. Mas se você falar que foi você que comprou, que foi um desacordo comercial, nem sempre você vai conseguir cancelar essa compra. Então, tudo isso é muito importante. Outro aspecto importante de ser analisado: todas as cláusulas específicas que vem falando em termos de condições, entrega, prazo de entrega. Por quê? Porque a gente pensa na nossa expectativa, né? Vou, por exemplo, da roupa, que é um exemplo mais fácil. Vou comprar um vestido de festa para ir numa festa. Aqui no site fala que entrega em 7 dias, mas esse produto vai chegar na aduana brasileira. Ele vai precisar passar por toda a questão da importação no Brasil. Como é que está a Receita Federal hoje nisso? Qual é o prazo que a Receita Federal está levando para entregar e deixar que esse produto entre no Brasil? Esse produto vai chegar por São Paulo, por Curitiba, tudo isso faz uma diferença na logística, no prazo de fato da sua expectativa desse produto que vai chegar na sua casa. Então, às vezes, o produto de fato ele chega no Brasil no prazo que a empresa falou. Só que não é uma empresa habituada com a nossa burocracia e não imagina que vai levar mais 30 dias para o desembaraço aduaneiro. E aí seria o caso de colocar na oferta que entregaria em 60 dias, né? Exatamente. Dá uma margem de segurança, né? Só que geralmente fora do país, como eles não têm muito essa burocracia não tem como nossa, personalizar o anúncio, né? Eles não imaginam que vai ter esses problemas. Alguns sites que são mais acostumados à venda para brasileiros, eles talvez pensem nisso. Faça esse cálculo, Faça esse cálculo, mas de repente isso não é dito e você tem aquela expectativa e o seu produto está mais de 30 dias ali parado, retido na alfândega e você não consegue liberar, né? Porque é uma questão de, às vezes, nem é pagar imposto, é uma questão de que realmente a Receita Federal faça a análise, a parametrização dessa mercadoria e faça a liberação dessa mercadoria para você. A Receita, ela quer dinheiro, ela só quer isso, né? A meu ver, na defesa do consumidor, a Receita Federal não deveria nem existir. Mas em existindo, ela deveria estar ao lado do consumidor, não contra, né? Porque ela só atrapalha. Eu até vi um meme esses dias de um mapa mundi que falava justamente sobre isso, né? Para sair da China para Curitiba, parece era rápido. De Curitiba para a sua localidade dentro do país, parece que era uma distância 10 vezes maior. O prazo realmente de liberação, dependendo principalmente da mercadoria. As mercadorias que a gente recebe quando vem em container ou às vezes mercadorias de pessoas que vão comerciar, elas têm um prazo um pouco mais rápido. Por quê? Essas mercadorias que vêm diretamente para consumidor, ela passa por um outro processo, porque ela vai ter uma análise... Diferente do importador, que depois que vai colocar no comércio aqui. Exatamente, né? Porque o importador, ele tem o despachante aduaneiro, que é cadastrado pela Receita Federal, que vai fazer a conferência dessa mercadoria. Já o consumidor não tem nada disso. Então, a Receita, ela precisa ter noção do que está entrando. Se é um produto que não é um produto ilegal, se não é um produto falso. Então, por isso que demora um pouco mais essa conferência, né? E às vezes até uma liberação da sua mercadoria ali na alfândega. Ô, doutora Jaciara, mas sobre os golpes, fraudes e os inconvenientes mais comuns, o que já dá para a gente citar aí? De golpes, a gente tem sites falsos que não entregam a mercadoria. Eu não sei se vocês se lembram, houve uma época, acredito que há uns 4 anos atrás, que o pessoal estava recebendo sementes. No início da pandemia. Isso. O que eram aquelas sementes? Diz, né? Porque a gente não consegue comprovar. Aquelas sementes falam que eram os próprios vendedores enviando a semente de forma aleatória para que ele avaliasse o produto. Então, quando você entra na plataforma, tem aquele tanto de avaliação positiva, eram essas sementes que estavam sendo enviadas
para que eles fizessem essa avaliação. Mas como é que eu avalio uma semente? Mas aí Na verdade, seria para avaliar que chegou alguma coisa? Exatamente. Era essa avaliação de que o produto chegou, o produto é bom, o produto é perfeito, porque assim eles conseguiam elevar um vendedor que acabou de entrar na plataforma. Alavancar o status dele, né? Ranqueamento, né? É isso. Ele acabou de entrar na plataforma, ele não tem nenhuma avaliação. Você vai comprar de quem? De quem tem 0 avaliação ou de quem tem umas 50 avaliações? Então, dizem que essas sementes eram com essa intenção. Bom, faz sentido, né? Apesar que existiam as conspirações dizendo que eles estavam lançando, espalhando mais vírus, mais coisas. Tudo pode acontecer, né? Não duvido de nada, mas parece que o mais provável era esse mesmo. Então, o primeiro golpe, produtos falsos, né? Você compra achando que é verdade. Eu sempre falo, gente, desconfie de preço. Desconfie de preço. Vou comprar uma blusa de R$10, você vai esperar que ela venha com R$10 já incluindo imposto, já incluindo frete. Aí não faz sentido, não né? faz. Chega aqui, na verdade, você compra um vestido, chega uma blusa, né? Então, assim, acontece. E o bom são os memes que são produzidos por isso, né? Exatamente. No anúncio do lado do chinês, o corpo esbelto, o vestido colado. Exatamente. E chega aqui e tá parecendo uma palhaça, né? Exatamente. Então, o primeiro golpe, né? O produto não corresponder àquilo que está sendo anunciado. Isso é muito comum. Segundo, o produto nem chega. Aí, quando a gente tem algumas plataformas que são mais acostumadas a trabalhar com o consumidor no Brasil, você tem ali uma forma de pegar esse dinheiro de volta, fazer uma reclamação. Agora, quando você está comprando de um site que você nunca viu... Um site avulso, né? Avulso. Porque essas plataformas tradicionais que nós já conhecemos, não tem problema nenhum mencionar o nome delas aqui, porque é público e notório, né? Exatamente. Elas, assim, têm mecanismos oferece o seguro, uma cobertura, uma garantia se não receber no prazo, se não... Oferecem. Mas nós estamos falando de plataformas que hoje... As plataformas são seguras. Talvez o vendedor seja um malandro, né, que se utilize da plataforma para dar um golpe. Pode acontecer. Mas se a plataforma é segura, ela acaba te dando uma cobertura. Agora, se ele está vendendo por fora, não está em nenhuma plataforma de venda. Shopee, Banggood, Ali, tantos outros aí, tantos outros. Está por site mesmo avulso e vem pelo anúncio patrocinado. Você está ali rolando o feed do Instagram, do Facebook, do YouTube, aparece a oferta lá. Bicicleta Aro 29, 21 velocidades por R$375. É golpe ou não é, doutor? Oh. Com certeza. Desconfiar do preço, né? É isso que eu estou falando, desconfiar do preço. Faz sentido para você? Mas aí eu tenho que sair na defesa do consumidor. Eu acredito que você também vai concordar. Se é anúncio patrocinado, o YouTube, o Instagram, o Facebook, que é o Meta, né? E o Google, eles ganharam para fazer o anúncio. Com certeza. E quantas vezes a gente denuncia e nada acontece? Pois é. Uma vez eu vi um anúncio de uma cafeteira. E eu falei, mas não tem cabimento. Era R$150 a cafeteira. Dessas cafeteiras. Eu falei, gente, mas... Aí eu peguei o site e joguei nessas plataformas que te falam se o site é verídico, se tem procedência. Só para ensinar a galera, como é que ela faz? Ela copia o URL? Você copia o URL e joga, você digita no Google lá, verificar se o site é procedente, né? Online mesmo. Online mesmo. E aí, na hora, essa plataforma já te fala se é há quanto tempo. Quando eu joguei, o que aparecia? Era um site registrado nos Estados Unidos. Depois falava o quê? Que era um site que tinha sido registrado há menos de 30 dias. Ou seja, tá quentinho, né? Exatamente. O golpe tá quente. Aí eu peguei e denunciei o anúncio no Instagram. 21, né? Nada. Mas se você fizer falar alguma coisa que ofende alguém ali na classe política, eles derrubam o canal na hora, né? Exatamente. E aí o segundo ponto, para não cair no golpe, né? Aqui eu não diria necessariamente um golpe, mas ter cuidado, por quê? Porque às vezes a gente não tem noção de que, de repente, aquele produto não vai ser tão atrativo por causa dos impostos. Então, esse é um ponto muito importante, você verificar se na sua compra esses impostos se eles já estão ali embutidos. Com essa manobra horrorosa do governo federal do remessa conforme, pelo menos está discriminando, né? O roubo do ICMS e o roubo do imposto de importação estão aparecendo ali. Só que essas plataformas são de sites que estão mais acostumados... Que fizeram o acordo com o governo. E esses que estão fora, né? Exatamente. Esses que você olha, por exemplo, esse que eu sei da Austrália, vai chegar que você vai ser taxado na hora que chegar. E aí tem também a questão do frete. Quem vai pagar o frete?
Tem seguro essa mercadoria se perder? Tem gente que compra computador na Na China. tora, né? Tem gente que compra e são produtos caros, Não, né? monta todinho. Da Exatamente. placa ao gabinete desmontado, eles importam tudo. Exatamente. Então, você tem que ter muito cuidado, porque, de repente, e aí as pessoas têm um pouco uma falsa sensação de que, eu estou no Brasil, eu estou comprando um produto no Brasil, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Não funciona assim. Como é que é? E qual é a pegadinha, então, nesse caso? O Código de Defesa do Consumidor só vai funcionar para aquelas empresas que estão atuantes no Brasil, que têm uma filial no Brasil, que elas buscam público brasileiro. Eu vou citar como exemplo um site comum, essas empresas de low cost da Europa, uma Ryanair. Você está indo para a Europa. Aí você resolveu que você vai fazer vários passeios na Europa. Vou de Berlim para Paris, vou comprar pela Ryanair, porque a Ryanair é mais barata. A Ryanair não opera no Brasil. Você está comprando no site da Ryanair em euros, provavelmente vai ser o português de Portugal. E aí, se você tiver algum problema com a Ryanair, vai ser muito difícil você conseguir resolver isso aqui. Tem que acionar por lá, né? Tem que acionar por lá. Você até pode conseguir acionar a Ryanair aqui. Qual que é o problema disso? Efetividade. Porque eu sempre falo, você pode ganhar, mas não levar. Eu posso ganhar o processo, eu posso conseguir convencer um juiz brasileiro de que sim, aplica o CDC. Porque a pessoa estava exposta à prática de consumo, que foi oferecido para ela por aqui mesmo. Exatamente, que está aqui no Brasil e conseguir comprar aqui, aceitou cartão brasileiro, eu posso conseguir convencer o juiz a isso. E na hora de executar a sentença? E na hora de executar essa sentença. Como é que vai uma penhora online? Exatamente. Então, assim, tudo isso tem que ser muito visto. Aí entra o papel do advogado, né, doutora? Exatamente. Claro que ninguém vai contratar um advogado para comprar uma blusinha, uma memória de computador, um cartucho de Nintendo Switch, alguma coisa, um videogame, coisinha pequena. Mas vamos supor que você está comprando um bem material de valor, né, mais agregado. Qual que é a orientação, então, nesse sentido? Alguns você já trouxe, os cuidados com o site, cuidado com a veracidade, o importador, se é importador, se é venda direta e tal. Mas tem alguns outros detalhes que a gente pode oferecer, né? Sim, eu recomendo, quando a gente fala de turista, eu sempre recomendo que compre por uma agência de viagens. Porque a agência vai ser a pessoa responsável aqui caso você tenha algum problema. A mediadora, né? Exatamente. Mas a agência não resolve, mas ela pelo menos vai ser responsável juridicamente. Se ela te atraiu para o negócio. Isso. Então, assim, nossa, mas é muito mais barato eu comprar direto lá. Vamos supor, você compra. Eu vou citar um exemplo meu atual. Eu estou indo para Tenerife, em dezembro. Estou olhando uns passeios para Tenerife com meu marido. Cada passeio ali, em média, estava uns R$2.000. Passeio. Eu tenho a opção de comprar isso por uma agência, ou tenho a opção de comprar isso diretamente por sites que eu achei de Tenerife. Se eu chegar em Tenerife e o rapaz não aparecer para me buscar para o passeio... Vai acionar quem? Eu vou acionar quem? O PROCON de lá? Exatamente. Não é, né? Até tem um órgão de consumidor na Europa, mas você tá a passeio. Você tá a passeio, você vai abrir um processo administrativo no meio do seu passeio. Exatamente. Tem coisa que não funciona. Então, as taxas, às vezes a taxa que você vai pagar para a agência compensa o transtorno ou a dor de cabeça que você teria, né? Pode acontecer. E não é incomum, né? Até às vezes aqui, porque às vezes não é má fé, às vezes é uma falta de organização, às vezes te esqueceram ali no passeio, e aí você tem e tem também a questão da língua, né? Você fala a língua nativa para você conseguir resolver, se você precisar, qual que é o seu nível de inglês, para você também conseguir resolver. Se você tem o seu agente de viagens aqui, eu não estou fazendo propaganda para nenhum agente de viagem, mas é pensando na praticidade de quem quer viajar e não ter dor de cabeça. Você vai transferir isso para o seu agente, ele vai resolver. Sim. E se ele não resolver depois, você sabe a quem buscar, né? Os seus direitos. Sim, quando você contrata um agente de turismo, eles são verdadeiros despachantes. É alguém da sua confiança ou que vendeu uma confiança para fazer esse meio campo. Exatamente. Questão da língua, localização. Às vezes o agente dessa agência já visitou o local, já ganhou ali a hospedagem, já foi lá para ver como é que é. Exatamente. Tal. Então já sabe. Então é nisso. E depois ele não pode se esconder. Dizer que, não sabia. Não sabia. Se ele ofereceu algo, ele presume-se, claro que ele não pode ser responsabilizado pela boa-fé das pessoas, mas presume-se que esse local existe, que esse serviço é realmente prestado,
que ele tem experiência com outros consumidores que deram certo. Então, a partir disso, né, reiteradas vezes, ele vai construindo uma fidelização, né, com o E a gente acredita que ele tem um canal de contato direto. Um canal direto. Que é diferente do consumidor. Do consumidor. Né? Então, se ele optou por trabalhar com aquela agência de turismo daquele outro país que oferece aquele serviço, ele provavelmente fez uma investigação, tem um contato direto com eles, e a gente acredita que eles possam, né, fazer essa intermediação melhor do que o consumidor faria. Saindo da questão da viagem, falando na compra internacional mesmo, se você está no país como turista, já é uma situação complicada. Porque se você teve um problema como turista ali, aí é questão de legislação local. Você vai ter que precisar, dependendo do problema, resolver ali mesmo. Agora, compras online, né, o que eu falo? A gente, como advogado, no Brasil, a gente tem uma legislação muito protecionista. A gente tem alguns meios de cooperação jurídica, inclusive previstos no CPC, para você conseguir fazer chegar até lá. É mais difícil. Às vezes o valor não compensa. Com certeza. Às vezes o valor... inviável. Aí o consumidor acaba absorvendo o prejuízo. Exatamente. Aprendendo a lição e das próximas não reitera, né? Mas nisso ele alimentou uma cadeia de vagabundagem por aí, né? Exatamente. E outro detalhe que eu preciso muito falar para as pessoas que não entendem muito da questão do direito aduaneiro é aquela assim, vou juntar 10 amigos, vamos todo mundo comprar uma placa de vídeo lá da NVIDIA que tá barata nos Estados Unidos, a gente divide aqui o frete, ou às vezes pelo valor não paga o frete, mas aqui mesmo pagando imposto de importação vai ficar em conta. Qual que é o problema disso? A Receita pode entender que isso é para comércio. E não para consumo. Se a Receita entende que é para comércio, você pode ter a perda de banimento daquela mercadoria que você está comprando. Banimento, perder em favor do Estado e depois vira leilão. Por fraude à importação. Mas não tem como fazer a declaração? Se ela entende que é para comércio, é banimento. Eu não sei se vocês já viram. O entendimento vai dar cara, então, do fiscal, né? Na verdade, é a quantidade, né? Porque eles não falam, por que uma pessoa quer 10 placas mas ele de tem vídeo? que pensar também que várias pessoas também querem comprar de uma vez só. Né? Não pensam. Tá vendo? Só pensa pro pior. Nunca pensa pelo consumidor. Vocês já viram aqueles programas de aeroporto que o pessoal chega e geralmente eles pegam os chineses, perdem a mala toda? Quando você vem dessa forma, você não tem opção de pagar o imposto. Se a Receita entende que aquilo era comércio, você vai perder. Você só tem a opção de pagar o imposto quando ela entende que você não pagou. Agora, se ela entende que é fraude à importação, aí você pode ter uma perda de banimento. Algo precisa ser feito na defesa do consumidor, porque da forma como está, não dá. Não dá para você ter um inimigo interno do consumidor. Aí eu vou lá na Best Buy americana, coisas maravilhosas, preços irrisórios. Eu não posso trazer na mala, não, porque eles vão achar que eu estou revendendo, que eu sou sacoleiro. Ou seja, cara, é o governo se intrometendo, né? E daí, se fosse também, que mal teria? Nenhum. Isso é invenção do fisco, tá? Para resolver isso, é acabar com o fisco, ou mudar a regra. Simples. Não aceitam mesmo, se vier dessa forma, se entender que é para comércio, aí esse é um risco. Então, eu falo, cuidado se você for fazer essa prática, pedir online, né? Porque quando você vem na mala, você vem com o dedo cruzado, rezando para que dê tudo certo. Agora, se você vai comprar online, muito cuidado, porque se sortearem ali a sua mercadoria, resolverem abrir, às vezes nem sortear, vem na própria nota ali a quantidade de produtos que está sendo pedido. E pelo peso dá para ter uma noção, você confere com a etiqueta, né? A descrição do produto ali, né? É por isso que a gente vê muita gente que chega com iPhone, perde os iPhones, pessoal que vende. Porque se entender, não tem essa oportunidade mesmo de pagar. Vai perder o bem. E às vezes você comprou para você, juntou mais 10 amigos, seus amigos vão ficar tudo chateados com você, porque vocês vão perder. Vão perder tudo, infelizmente. Doutora, sim, e girando aqui o nosso assunto, e para o consumidor interno, então, vamos falar aqui do consumidor brasileiro, para os problemas das compras internacionais, mas voltar aqui ao consumidor brasileiro mesmo, né? Quando é que o código vai se aplicar nas compras internacionais, né? Os critérios da questão da nossa legislação, filial, sucursal, sede no exterior, mas tem uma filial aqui. Vamos fazer um resumo aqui para o nosso consumidor. O brasileiro mesmo, nesse caso agora para compras online. Isso, o código vai se aplicar quando a empresa estiver operando no Brasil. Ou às vezes não está operando no Brasil, mas ela tem um foco ali, ela faz um site voltado para um público brasileiro. Eu vou citar um exemplo, eu não tenho certeza se ela não está no Brasil completamente, mas a AliExpress.
acho que ela ainda não está completamente, porque a Shein já abriu uma filial em São Paulo, salvo engano, né? Shein, né? Ela já abriu essa filial em São Paulo. Mas, salvo engano, a AliExpress ainda não está. Só que o site da AliExpress é um site em português, você consegue colocar em reais. Em reais, isso. Né? Você consegue colocar em reais. Quando você Ver a questão da tributação. Tributação já tá completo ali. Então, por mais que, vamos supor, né? Porque, igual eu falei, eu não tenho certeza, mas vamos supor que ela esteja ainda completamente operando na China, né? Uhum. Você consegue aplicar essas normas do consumidor à AliExpress. E como é que eu consigo executar uma AliExpress? Através das plataformas de pagamento. Por exemplo, eu tenho, acho que é eBanks que eles utilizam. eBanks, isso. Então, eu posso não conseguir uma execução na China, mas eu posso pedir para que seja penhorado um valor da eBanks referente àquele processo. Então, a eBanks não vai fazer o repasse para a AliExpress porque há uma decisão judicial para que aquilo seja... E essas plataformas, geralmente, elas não recebem o dinheiro, não repasse de imediato, Isso, né? exatamente. Fica retido ali. Até pelo prazo do consumidor. Pelo prazo, para esperar ver se vai realmente chegar, se é aquilo, a questão de devolução. Então, depois está tudo certo, ok, avalia. Então, vou liberar o pagamento aqui, numa data automática ou de acordo com a liberação do cliente também. Né? Às vezes o consumidor já se antecipa e diz que está tudo certo, pode pagar o vendedor. Né? Nesses casos, a gente consegue aplicação. Um detalhe também que eu queria deixar claro, que há uma discussão, ainda não é pacificado, mas a gente sabe que a jurisprudência brasileira tende muito para o lado do consumidor, referente à devolução do valor do imposto de importação. Pois é, e aí, né? Porque o que acontece? Você compra, não gostei. O CDC dispõe que eu tenho direito ao arrependimento. E dispõe que esse direito ao arrependimento eu vou ter direito a receber tudo que eu gastei com aquela mercadoria. Claro, inclusive frete, né? Frete. Só seria que aí... o principal, seria o frete, o ICMS, imposto de importação. Mas qual que é o sentido de eu ser tributado em algo que não está sob minha posse? Exatamente. Aí o que acontece? A gente tem dois direitos em conflitos, que a gente tem o direito do consumidor e o direito aduaneiro. O imposto, em tese, não tem nada a ver com o direito do consumidor. Aquele imposto, ele não vai para o bolso da loja. Ele é do governo. Sim. E nem sempre ele é restituído, 90% das vezes ele não é restituído. Então o governo mete a mão no dinheiro dos outros. Fica com o dinheiro. Você tem uma possibilidade de um pedido administrativo de restituição, mas é bem claro lá em quais casos pode ser restituído. E geralmente, devolução da mercadoria eles não devolvem. Aí a sua briga vai ser com quem? Com a loja. Mas eu tô te devolvendo. A loja vai falar o quê? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu quem cobrou Exatamente. Isso aí, né? Você sabia dos impostos, aí a gente tem uma discussão aqui. Me parece, que eu nunca comprei nada na Shein, que ela se dispõe a devolver 50% do imposto. Eu vi algo de compradores de internet, de canais de YouTube, eu já vi gente falando disso mesmo, que tinha uns mecanismos lá que eles devolviam até o imposto pago. Isso. Mas eu também não sei como se opera isso aí. Me parece que é mais uma questão de liberalidade ali da empresa. Para fidelizar. E também para evitar discussão na justiça. Eu acho que era um seguro vendido, viu? Que incluía a questão dos impostos. Qual que é o problema disso? Se a empresa falar que ela não vai te devolver, geralmente o imposto é 200, cento e poucos reais. Você vai entrar na justiça? Pois é. Só se for por questão moral, de revolta, né? E quanto que tá dando de dano moral? Porque eu te falo que eu tive um voo cancelado, foi um caos, eu ganhei 5 mil. 5 mil, quer dizer que a sua moral vale 5 mil? É, tipo isso. Internacional, hein? Não, eu fiquei sem acesso às malas. Só com a roupa do corpo? Só com a roupa do corpo, e aí, porque o voo cancelado... E essa justiça foi de onde? Aqui de Goiânia? Goiânia. É vergonha, hein? Foi, a TAM cancelou, foi um voo, eu ia de Paris, São Paulo, fazia uma conexão em Frankfurt. Quando eu estava decolando de Paris para Frankfurt, simplesmente recebi a mensagem da Latam. Seu voo foi cancelado. Cheguei... E puxando o gancho aí, né? Como é que eu vou puxar a resolução 400 da ANAC para aplicar num voo lá internacional, Nossa, mas eu cheguei no aeroporto, foi uma simpatia, assim, que nos receberam e falaram, paciência, não tem outro voo, porque eu preciso estar no Brasil amanhã, porque tinha, inclusive, a posse, a diretoria da UAB, perdi a festa, falaram para mim o seguinte... Não tinha como realocar, não tinha... Não fizeram a menor questão. Aí eu me dispus a comprar uma outra passagem, mas eu não tinha acesso às minhas malas. Pois é, e a mala tem que esperar ela chegar no ponto... Aí eu falei, eu quero a minha mala, porque vou comprar uma outra passagem. Não, você não tem acesso. Se você quiser, você vai para aquela fila ali, ó, vê se eles te dão. Rude, né? Depois de muito custo, muito estresse,
Peguei e falei, não, então vamos pro hotel, deixa... Aí a gente foi pro hotel sem as malas, porque eles não nos... Isso era 9 horas da noite, a gente teve que tomar banho e vestir a mesma roupa. Nisso a mala estava nesse aeroporto ou já tinha vazado com outro avião? Não, cancelou, né? Não, Na verdade, não embarcou, né? descobri porque quando eu cheguei a mala também não chegou, tá? Eu cheguei, eu cheguei aqui, a mala não chegou. Perderam uma das malas, depois apareceu 4 dias depois, toda revirada, faltando produto, e a minha indenização por dano moral foi R$5.000. Mas não vale. Você que está nos assistindo, acha que paga o transtorno? Eu não estou falando de alguém que está na rodoviária em Panerópolis, não. A pessoa cruzou o Atlântico, está longe de casa, longe dos seus pertences. A Jaciara, porque domina a língua estrangeira. E os que não dominam precisam ali de um recurso, de um assistente, de um auxiliar, de alguma coisa. E ela não estava em qualquer aeroporto, é Frankfurt? Frankfurt. Pois é, piorou ainda, né? Como é que eles conversam ali ainda? Todo enrolado, piorou. Piorou, então não é. Você acha que a sua moral vale isso? Então é preciso repensar também os critérios, a forma, a petição. Não basta a petição ser bem feita, né, doutor? Exatamente. A gente discutiu muito essa questão E a no questão Congresso, da produção de prova, né? porque não tem dúvida que você produziu suas provas. Não é todas as provas. Só que é isso, a gente precisa sair um pouco dessa... A gente precisa passar para a parte do vou precaver e sair um pouco dessa questão de, eu vou processar. Porque, de repente, esse processo não vai sanar todos os seus transtornos. Porque, vamos supor, eu vou processar, vou ganhar ali R$1.000 de indenização. Você pode nem achar um advogado que seja disposto a entrar com essa ação. Você vai para o juizado mexer ali. com a de êxito ainda piorou, Exatamente. né? Aí Cada vez mais difícil. Eu não recomendo para ninguém entrar no juizado sem advogado, e não é porque eu sou advogada, é porque a gente vê que realmente é muito complicado. A causa vai ser maltratada. Se cair no setor de atermação, piorou ainda. Exatamente. Então, o que eu acho? Eu acho que precisa se precaver antes. Analisa todas as condições da compra, analisa se o site é confiável, antes de você pensar. Mas ainda falando, pegando o seu exemplo, você estava lá em Frankfurt. E a Convenção de Montreal? Aí a Convenção de Montreal é para dano moral e material, né? Dano material, ela limita. Dano moral, ela não limita. Só que o nosso dano moral já está limitado pelo próprio judiciário. A moral de um alemão vale 10.000 euros, 20.000 euros. A nossa não, a nossa vale 1.000 euros. Exatamente. Eu entrei em contato com a companhia aérea, falei, olha, nós vamos fazer um acordo aqui ou como é que vai ser? E a proposta da companhia aérea foi de R$1.000. A gente oferece R$1.000 aqui de indenização. Eu falei, vocês estão brincando comigo. Não supriria, né? Não, e eu estava disposta a comprar outra passagem, porque eu queria vir no evento. Eu ia comprar, eu já tinha visto, tinha voo, se eu saísse, era 9 horas. Se eu saísse, eu tinha um voo para Lisboa às 10, que eu conseguia chegar em Brasília no outro dia, 3 horas da tarde. Eu estaria aqui para o evento que começava às 5 horas da tarde. Nossa, aqui exausta, mas estaria, Estaria aqui, só que não me deram as malas. Eu não posso, porque se eu viajo e deixo a mala, quando eu não faço o check-in, a mala fica. Então, e ainda me ameaçaram assim, né? Olha, você vai para aquela fila, só que assim, se você não conseguir, você pode perder o transporte para o hotel que a companhia está te dando. E se você perder esse transporte, você pode ficar sem hotel. Ainda tinha isso. O aeroporto tinha que ser um local de acolhimento, né? Nossa. E vira um local de tormenta, olha aí. Um tormento, foi um caos. Cancelaram um voo de última hora, porque se eles tivessem cancelado esse voo quando eu ainda estava em Paris, eu podia tentar um voo direto. De lá mesmo você organizaria, né? Só que eu estava dentro do avião, decolando, quando eles mandaram, e eu fiquei um pouco chocada com o valor da indenização, mas a gente sabe que não aumenta, que não é muito mais do que isso. Não. Mas ainda falando disso aí, pegando o seu exemplo da frustração de uma compra, é uma compra internacional. Não foi online, mas foi internacional, né? Uma prestação de serviço internacional. Na prática, se eu precisar de acionar o judiciário de lá, mas daqui, o que dá para fazer? Aí vai depender do país que você está. Né? Porque o que acontece? Vamos para o nosso caso, então. Brasil e o problema, a jurisdição da Alemanha. O que eu fiz foi espernear. Porque, além de tudo, eles ainda me fizeram... Eu ainda tinha pago para estar num lugar e ainda fui para outro. ainda teve essa, né? O que eu consegui fazer, por quê? Porque os aeroportos, eles são muito afastados da cidade. Era 9 horas da noite. Então, eu não sei te dizer se na Alemanha tem um juizado rápido, mas de qualquer forma, mesmo se eu precisasse, eu não conseguia naquele momento, por causa do horário e do local, porque assim, era Frankfurt, mas os aeroportos eles ficam mais distantes da cidade, né? Então, eu estava bem longe da cidade.
Até eu conseguir uma justiça ali para resolver, eu já ia pegar o próximo voo. Então, não resolvia. Agora, o que deu para eu tentar resolver, que eu consegui voltar para o lugar que eu estava, porque eu paguei para ter mais, né, para ficar num lugar, eles me colocaram no outro lugar, nada a ver. Isso eu consegui como? Através do Instagram, por incrível que pareça. O Instagram foi o mediador, hein? Instagram, porque o WhatsApp não respondem. Mandei e-mail, reclame aqui, mandei e-mail para não tinha, sabe? O que eu fiz? Instagram. Aí, Instagram eles me responderam. Na exposição pública, você fez um comentário lá? Não foi direct. Aí, do nada, ela começou a me responder em espanhol. Essas mensagens são maravilhosas, assim. Eu falo espanhol, mas eu falei, por que ela tá me respondendo em espanhol? Vamos falar, né? Vamos falar. Do nada, tava tudo em português, do nada começou a me responder em espanhol. Eu falei, não sei, será que quer que eu não entenda? Comecei a responder em espanhol Será também. que ela quer que eu não entenda? Aí eu comecei em espanhol também. Aí respondeu de volta em português. Então, assim, foi uma coisa meia... Mas aí ali eu consegui resolver a única coisa que foi essa questão do local que eu estava, né? Doutor, e a questão da documentação? Vamos dar uma orientação aí para documentar, né? Como que o consumidor, na compra internacional, ou que está contratando um serviço fora do Brasil, como que ele deve documentar na prática e as dicas que a senhora daria para esse consumidor? Eu acho que precisa anotar tudo, né? Por exemplo, eu estava lá tentando achar um outro voo. Mandei uma mensagem para a Latam. Quero que me loquem em outro voo. Não consegui. Tive o problema do assento. Quero que me troquem porque eu paguei para estar aqui e me colocarem em outro lugar. Então, infelizmente, a gente precisa documentar tudo, né? Não basta apenas que você alegue. Então, eu documentei, eu provei que eu tinha eventos. Eu tentei de todas as formas possíveis pegar um voo naquele mesmo dia. Inclusive, eu fiz print das outras companhias aéreas que tinha voo. Tinha voo, né? Poderia fazer, não é code share, que code share é quando você embarca na aeronave de outra companhia, outros, né? É como se fosse um endosso do Já bilhete, aconteceu né? isso comigo. Eu peguei uma vez a Ibéria, deu um overbooking, ela me jogou na British. Eu estava indo para Londres e aí ela falou, não, você está indo para Londres, a gente vai te colocar na British. E eu fui pela British Airways. Então, assim, já aconteceu. Só que ali... Compartilhamento do bilhete, né? Do código, foi para outra operadora. Só que isso aconteceu onde? São Paulo. Então, a gente tem uma diferença ali de um código de consumidor que eles sabem, né, como funciona. Então, em São Paulo, eles me alocaram. Na Alemanha, eu não conheço direito do consumidor na Alemanha. Mas eles falaram para mim, o voo é amanhã. E o difícil daí a importância de um código do consumidor. O ideal, né, doutor, eu sempre digo para clientes, já disse para alunos, digo aqui nos podcasts, nas lives, o ideal é que nem precisássemos de código de defesa do consumidor. Por quê? A presunção seria que eu teria fornecedores, prestadores de serviços honestos, responsáveis e capazes de solucionar amigavelmente todos os seus conflitos. Mas, sim, se tratando de um país igual o Brasil, de gente, metade de gente incivilizada, muita gente desonesta no mercado. A desonestidade, para mim, hoje no Brasil é a regra. Então, a exceção é quando você encontra um bom prestador de serviço. Se você não tiver o código, não tiver um juiz honesto e um mecanismo seguro para executar essa sentença, nós estamos enrolados. Exatamente. E eu sempre pergunto da onde vem, assim, nós temos uma legislação muito boa, mas eu fico me questionando do porquê que a gente precisa ter uma legislação tão boa. Né? A mesma coisa, por exemplo, você pensar na Maria da Penha. Por que que a gente precisa de uma legislação tão boa? Porque a gente sabe que a questão do direito do consumidor aqui, ela é desrespeitada. Então, a nossa legislação ela é boa, mas ela não é boa à toa. Ela vem de um histórico de desrespeito, o consumidor ficava completamente à mercê, e veio disso, da gente tentar, de alguma forma, diminuir todos os prejuízos que os consumidores tinham quando... Diminuir. Veja aí, doutora, compra internacional, como que é produção de prova diabólica. Como que o consumidor vai conseguir produzir suas provas? Eu não estou falando de documentar a situação, estou falando de produzir provas. Duelando com alguém que ele nem sabe quem é. Não sabe se é pequenininho, se é grandão, se é de verdade, se é de mentirinha. É o que nós chamamos de produção de prova diabólica ou impossível. Exatamente. Se não fosse mecanismos como o da inversão, princípio da vulnerabilidade, todo consumidor é vulnerável. A hipossuficiência, alguns são hipossuficientes num ou no outro momento. Se não fosse isso, nós perderíamos
todos os processos. Exatamente. E eu sempre falo, não perca, porque você falou muito bem, né? Produzir é diferente de documentar. Mas ainda assim, né, vamos supor aquele fato de você contratar uma agência de turismo e ela não aparece para te buscar no dia do passeio. Ainda que, como é que eu vou provar que eles não apareceram para me buscar? Vou fazer um vídeo, olha aqui, ó, não apareceram, tem ninguém, hein? Né? É igual o vídeo da cadeira, né? Prova aí que você não recebeu a cadeira. Ele, Exatamente. Ó. Aí ele fez assim e sentou no vácuo e caiu. Ó, não chegou. Não chegou. Ele fez um vídeo dele caindo no chão porque não tinha uma cadeira atrás dele. Mas o que eu recomendo? Documente, é o que resta, né? Manda mensagem lá pro seu operador falando que o pessoal não apareceu. E vale tudo, vale print de WhatsApp, vale conversa no Instagram, vale reclame aqui, vale reclame já, vale consumidor.gov.br, vale fotografia, vale vídeo, vale a ata notarial no Brasil. Você falou isso, e você falando dessa situação, eu me lembrei que uma que eu passei recente, né? Falando como é que a gente vai documentar. Eu comprei a passagem para Tenerife, tive um problema com o valor, passou, deu um problema errado. Precisava cancelar essa passagem. E a companhia é uma companhia que não atua, ela faz Brasil, mas ela não é uma companhia que atua muito atuante no Brasil. E aí eu não conseguia falar com eles, eu ligava para todos os números que estavam lá e nem o número funcionava. E aí a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor fala em 7 dias para cancelamento, mas tem uma resolução da ANAC que fala em 24 horas após a compra. E aí eu peguei, pensando nessa resolução, tentando falar com eles. Só fui conseguir, eu comprei no sábado, só fui conseguir falar com eles na segunda. Só que eu já tinha feito uma reclamação no consumidor.gov. Mostrando que não foi possível cancelar nas 24 horas. Exatamente. Né? E aí, quando eu entrei em contato, o que ele fez? Não vou cancelar. Para cancelar, você tem que pagar a multa. Se eu não tivesse... a multa inviabiliza tudo. Exato. E se eu não tivesse feito a reclamação no consumidor.gov, eu não conseguiria provar que eu liguei e que ninguém me atendeu. Com certeza. Ali você cravou, pelo menos assim, documentou a sua iniciativa. A minha vontade. Dificilmente um consumidor de boa fé vai brincar de fazer reclamação. Exatamente. O que você está fazendo? Nada. Vamos brincar de fazer reclamação na internet? Vamos. Isso não existe. Exatamente. Se a pessoa se dispõe a se expor, inserir seus dados numa plataforma oficial, que é do governo federal, do Ministério da Justiça, fazer uma reclamação, é porque aquilo, no mínimo, tem um lastro. Exatamente. E era um valor considerável a passagem, né? E aí eu peguei e falei, eu preciso... E aí onde tinha mais um detalhe, eu precisava cancelar para comprar outra. Pois é. E aí eu falei, eu não posso comprar outra sem cancelar. Se eu te contar que nessa brincadeira de 3 dias eu paguei R$1.000 a mais no valor dela. Eu acredito. R$1.000 no valor dela, porque eu tinha comprado ela no valor certo, aí deu um erro lá, e aí depois eu tive que comprar outra, pagou R$1.000 a mais. Não dá, mas é como a doutora Jaciara bem expôs e está reafirmando sempre aqui nas falas dela, é questão de documentar. O ideal é que você não caia em golpe, não caia em armadilhas, pegadinhas, malandragens, ou passe por constrangimento internacional em aeroportos. O ideal é que isso não aconteça, mas não é possível evitar que isso aconteça. Você pode se prevenir, tomar algumas cautelas através de pesquisa, de satisfação de clientes, cadastro de reclamações, ver como se essa empresa tem muitas ações judiciais, tem muitas reclamações, tem muito processo, se ela tem e não basta ter ação, processo, tem que ver se ela resolve os processos e as ações. Então tem como você fazer um filtro, uma pesquisa. Claro que eu não estou fazendo para você, eu não estou sugerindo que você seja um detetive para uma comprinha de uma bugiganguinha da Shopee. Não é disso, porque isso é isso. Você assume o risco, né? Apesar que R$10 é importante para qualquer pessoa. Sim. Não é pelo valor, é pela desonestidade, né? Exatamente. Mas, se você, por exemplo, nós estamos aqui no MLC Studio. Tem 3 câmeras DSLR aqui nos filmando. Você acha que uma câmera dessa aqui é R$200 na Shopee? Não é. Você vai pagar 10 conto, 12 em cada câmera. Com os impostos, a enrolação toda, dependendo, para começar. Então, você já tem que tomar cuidado. Você não vai comprar em qualquer fornecedor, qualquer lojinha, de qualquer jeito. Você precisa ter recomendação. Exatamente, exatamente. Recomendação, fazer uma pesquisa, pensar nos riscos disso, se você está disposto a assumir os possíveis riscos dessa compra,
né? Como eu disse, o risco do imposto. Risco do imposto, risco de não chegar. De não chegar. Chegar danificado. Chegar após o prazo, porque de repente você tem um prazo ali que você após tem o prazo. uma expectativa, né, para usar aquele produto. Chega diferente do que pediu. Que é muito comum, né? O vestido que vem blusa. Nossa. E aí a gente tem essas nuances, porque realmente, e tirar um pouco da mentalidade de qualquer coisa é o processo. Não, não é assim. Não é qualquer coisa o processo, pode ser que você não consiga aplicar, ou você pode achar um juiz de boa vontade que aplica o CDC, mas você não consegue citar aquela empresa. Uma rogatória hoje, gente... Fala aí, doutora, nós estamos conversando nos bastidores, mas tem o problema da rogatória. Inclusive tem um tribunal superior aí que anda querendo driblar as rogatórias, citando as pessoas por Twitter, uma confusão geral, mas juridicamente falando, isso não tem valor, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas e aí, doutor, que dificuldade que a senhora já viu aí com a questão de localizar? A carta rogatória, né, para quem não sabe, é a carta que a gente utiliza para citar a pessoa que está fora do país. Né? Eu não gosto de falar estrangeiro, porque pode ser brasileiro que está fora do país. Então, é o instrumento que nós utilizamos para que essa citação seja feita fora do país. Geralmente, uma carta rogatória, ela leva ali em torno de uns 18, 15 meses. Recentemente saiu uma notícia no site do STJ que ele falou que o STJ estava conseguindo diminuir o prazo de 330 dias para 170 dias da carta rogatória. Só que a gente está falando para ela chegar lá, né? Então a gente ainda precisa de que ela chegue no país. Seja avaliada. Eles entendem que aquele processo é viável e aí sim deu o despacho, o exequatur, né? O cumpra-se, né? Aí a gente tem também a questão da sentença, da sentença brasileira que vai surgir efeito no exterior. Qual que seria a questão? O famoso ganha, mas não leva. Porque no Brasil a gente tem uns mecanismos jurídicos que a gente não vê na maioria dos países. Por exemplo, a citação por WhatsApp. Então, você vai pegar uma sentença brasileira e vai fazer cumprir em outro país. O país vai olhar os requisitos para ver se aquela sentença pode ser cumprida. Geralmente, vou falar geralmente porque a gente consegue prever todos os sistemas jurídicos, mas geralmente os sistemas prevêem o quê? A citação válida. Então, para que você se cumpra uma decisão, o primeiro ponto é uma citação válida. Citação válida de acordo com o regramento do país de origem ou traduzindo também mecanismos que assegure a ciência efetiva do citando. Exatamente. Porque do contrário também, eu não posso chegar e publicar no Twitter uma citação, como alguém fez aí, e dar por citado. Não, publiquei um post lá, sua intimação está aqui no Twitter. Exatamente. Aí você chega com essa citação por WhatsApp, você não consegue cumprir essa sentença em outro país, porque eles não consideram como uma citação válida. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado, e aí também já é uma dica para os colegas que não têm muita expertise no direito internacional, para avaliar, para aquele país que você vai querer que essa sentença seja cumprida, como funciona, porque às vezes você quer se livrar do problema, às vezes você quer, não estou conseguindo citar. O juiz aceitou por WhatsApp, você está achando ótimo, porque você se livrou, o processo vai andar. Vai fluir. Vai fluir, só que depois disso, você vai conseguir fazer essa sentença ter valor. Então, eu sempre falo para os colegas Mas nós estamos falando de citação que o cara não comparece, né? Porque às vezes a pessoa... citou por WhatsApp, mas se o réu contesta... não, aí ele já deu, exatamente. Resolveu. Nós estamos falando daquela citação ficta. Geralmente por WhatsApp, e-mail, pessoa... Por mais que a resolução, os tribunais digam que a pessoa tem que dizer, sou eu, sim, confirmo, tem que ter uma foto, alguém dizer que ela é a destinatária, mas é difícil, né? É difícil. É fácil fraudar, aliás. Isso, aí eu falo muito para os colegas, olha, e principalmente em direito de família, né? Que eu atuo muito internacional, e geralmente os colegas de direito de família, não, vou citar, a pessoa está lá em Portugal, vou citar por WhatsApp. Né, você vai conseguir fazer com que essa sentença seja válida? Então eu falo, gente, para onde vocês estão querendo essa citação por WhatsApp? Vê se o país aceita, porque se você tiver que fazer uma homologação de sentença estrangeira lá, você não vai conseguir. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas questões, né? O que funciona aqui não necessariamente funciona em outro país. Doutor, e falando aqui sobre... Vamos falar um pouquinho da importância, então, da advocacia, né? Preventiva. Preventiva. Muito mais do que o contencioso. E eu não estou falando apenas para o consumidor pequenininho. Às vezes, um fornecedor, um prestador de serviço maior, que está operando no mercado internacional ou está começando a ter demanda, volume de operações internas e externas. Qual que é a importância, então, aí de ter uma advocacia preventiva, né? Eu sempre falo, né? Se você tem um negócio, você precisa importar uma máquina agrícola,
ou você precisa importar algo de grande valor, você precisa de um advogado para analisar esse contrato de importação. Aí porque fala, mas eu não vou vender, eu vou utilizar no meu negócio, eu sou consumidor na teoria mitigada, né? Não tem Ele não é problema. destinatário final, mas... É isso, mas não tem problema, você precisa. Porque a gente está falando de um bem, de um valor considerável. Então, tem várias cláusulas, eu sempre falo, eu escuto muito, mas nunca deu problema. Gente, mas quando dá problema... Pois é, pode inviabilizar o negócio, né? Exatamente. O seu prejuízo, quando dá problema, compensa por todas as vezes que deu certo, né? Então, você precisa de um advogado que entenda de direito aduaneiro, porque você já imaginou se essa carga fica parada? E a carga perecível? Carga perecível é o pior, mas eu tenho uma situação, né, de uma pessoa que perdeu um avião. Um avião. Porque a peça veio uma peça que a ANAC considerou que não deveria ter vindo e deu perda de banimento. Que isso? Foi. Perda de banimento. Mas, gente, aonde está o legislador brasileiro, né? Que é a hora de rever essa castração patrimonial dos brasileiros feita pelo próprio país. Isso. E aí eu falo, uma advogada especialista vai te ajudar a analisar as cláusulas, vai te ajudar a analisar as resoluções, porque resolução nesse país não tem força de lei, mas é como se tivesse, porque elas funcionam Você fala como as se resoluções administrativas? Dependendo do órgão, né, que vai ser a pessoa ela não pode ser responsável. maior do que a lei, mas ela tem que tratar da minúcia, né? Exatamente. Então, a ANAC tem resolução, claro que não se Exatamente. sobrepõe, se o Código Civil dispuser de forma diferente, se o Código Consumidor dispuser de forma diferente, ela não vai anular. Mas o CONTRAN tem Mas resolução, a ANEEL, a Anatel. Muitas vezes elas anulam. Aí você tem que entrar com mandado de segurança para falar que aquela resolução não tem força de lei, e é difícil, não é fácil, não. Por exemplo, né, naquele caso que a gente estava citando, a resolução que prevê 24 horas para cancelamento, o CDC prevê 7. Quem ganha? É um conflito aí É um conflito. E tem que ver o caso concreto. Pela lógica, assim, eu até entendo a questão da resolução. Porque transporte aéreo, não é, eu não estou dizendo aqui, ligando para a pizzaria, eu estou desistindo da pizza, tá? Não. Tem a logística, tem o problema de vender aquele assento, revender aquele assento, não é uma coisa. E se eu desistir com 7 dias depois da compra, ou seja, não embarco no período, prazo estipulado, eu causei um prejuízo lá para... Sim. Eu acho esse prazo de arrependimento nosso muito alto. Meu marido teve loja, trabalhei com essa questão de arrependimento durante um tempo. Eu acho que 2, 3 dias é o suficiente para a pessoa saber se ela quer ou não quer. 7 dias, para mim, 7 dias talvez fosse pelo uso, né? Muito alto. Eu te digo mais, assim, nesse período... Não, eu arrependo 30 minutos depois que eu saio da loja. Porque tem a questão da compra por impulso. Isso, exatamente. Sábado, vou dar um exemplo. Último sábado. Eu não arrependi, não, mas quase arrependi. Fui comprar um monitor TV. Depois eu pensei, não precisava. Não precisava. A ideia desse direito de arrependimento era para você ver se o produto correspondia à expectativa legítima criada, né? Exatamente. Oferta. Então, será que ele realmente é aquilo que está sendo vendido? Mas eu acho que 7 dias 7 dias, dependendo do que você está comprando, você já vou pôr uma roupa. Uma roupa, dá tempo de você usar, lavar, pôr a etiqueta de novo e devolver. Que é a malandragem que o brasileiro faz, nós sabemos. E esse tipo de consumidor a gente não tem interesse nele, não. Eu já tive algumas situações assim, quando o marido tinha loja, que você sabia que a roupa tinha sido usada, só que você não tem como provar. E aí você vai comprar briga com o consumidor, então a gente pegava de volta. Mas assim, eu acho, né, eu sou uma crítica porque eu já estive do outro lado, né, do comerciante, assim. Então eu acho esse prazo um prazo muito alto. Eu acho que ele precisava ser revisto, 7 dias. Não, eu também sou a favor em nome da relação de consumo. Porque para a relação de consumo do Brasil prosperar, melhorar, algumas bobeirinhas têm que sair da regra. Algumas picuinhas precisam sair, porque daqui a pouco a gente amarra demais, desestimula o fornecedor, desestimula o lojista, o produtor, o importador, em nome do excesso de regra. E como a doutora está falando aqui, tem uns desonestos. Então, roupa se não for por vício mesmo, comprei esse terninho aqui, mas aí a costura saiu todinha no primeiro uso. Beleza, um vício do produto. Então, às vezes eu comprei hoje, mas vou usar daqui a 5 dias, 6 dias. Então não tinha como ela rasgar antes. Você precisava vestir e usar. Tudo bem, algumas coisas fazem sentido. Agora outras que dão margem à desonestidade, à molecagem e não caibam dentro do problema do estragado mesmo. Não, ela está quebrada, está estragado, está viciado. Ou não corresponde, não presta, é diferente do que foi anunciado. Aí tudo bem, agora só pelo ficar dentro da alha
do gosto do consumidor, arrependi, porque não precisa motivar, não. É um perigo, né? Dá prejuízo. Essa cor não ficou boa em mim. E ele ainda tem que reembolsar tudo, né? Então, assim, a gente ainda tem que pensar nisso, né, gente? Ele tem que reembolsar o frete, porque além dele deixar de vender, ele ainda vai perder dinheiro. Que ele ainda vai ter que reembolsar o frete, tudo que a pessoa gastou para que aquela roupa chegasse lá. E frete é outro problema, né? Porque não vamos esquecer, frete também é um serviço que é contratado. Às vezes, você não escolhe o consumidor, não, quase sempre o consumidor não escolhe quem é que vai fazer o frete. A plataforma acaba te oferecendo ali o frete grátis, entre aspas, porque ela tem um mecanismo de absorver o custo, repassar para um, para outro, ou frete pago mesmo, mas é um serviço contratado. E, às vezes, o vendedor cumpre com a promessa, com a oferta, entrega o prometido, mas o prestador de serviço que a plataforma escolheu para você levar o produto, danifica o produto. Pô, eu vou dizer que foi culpa do vendedor? Não, ele empacotou e vendeu exatamente o que ele prometeu, mas os Correios, por exemplo, ou o próprio entregador do Mercado Livre no Brasil, por exemplo, quebrou o produto no trajeto. Então é outro problema, a questão do frete, que é um serviço diferenciado e que também o consumidor precisa ficar atento. Precisa ficar atento porque tem que saber como responsabilizar depois quem fez o frete. Eu acho que falta um pouco de bom senso, às vezes, no consumidor brasileiro, né? Claro que não vou generalizar todos, mas eu vou também falar que de uma situação que aconteceu com a gente. O carro dos Correios foi furtado. Acontece, os caras deixam a chave na ignição. Foi furtado em Brasília. A gente tinha enviado, a gente vendia muito, meu marido vendia muito, umas roupas para noivas, de pré-wedding, sabe? E aí só tinha aquela peça. E aí peça exclusiva, hein? O carro chegou, furtaram o carro. Quando eu vi, eu falei, não acredito, furtaram o carro dos Correios. E a consumidora ficou assim pra cima da gente. Eu falei, tivemos uma sorte. Se você escolhe um prestador de qualquer jeito, não, vamos escolher uma empresa de transporte que não tem reputação nenhuma, que ninguém conhece, o cara transporta um carro caindo nos pedaços. Tudo bem, você elegeu mal um prestador de serviço, eu até entendo que você é culpado. Você escolheu um cara andando em carro com pneu careca, fundindo o motor. Não, o Correio, cara, Correio não é referência no Brasil. E tem lugar que é só o Correios que vai. Pois é. Então a gente tem lugar, na verdade tem lugar que nem os Correios vão. Tem lugar que os Correios, que é considerado perigoso, a pessoa tem que ir lá nos Correios buscar. No posto de coleta, né? De coleta. Então tem lugar que você não tem escolha, é lá mesmo, é neles que você tem que mandar. Terrível, terrível. Eu estou aqui com Jaciara Bruno no canal do consumidor do nosso Reclame Cast. Nós estamos falando sobre direitos do consumidor que opera compras internacionais, compras no Brasil, mas às vezes a empresa está situada fora do Brasil. Como que ela deve fazer? A quem se recorrer? Como documentar uma situação de sabor, um problema que possa ser absorvido, né, pelo consumidor? Como resolver isso, né? Então tudo isso e muito mais nós estamos tratando aqui no nosso encontro. Doutora Jaciara, já caminhando para a reta final aqui, mas ainda dá tempo de trazer umas dicas finais, né? Traz aí então para o nosso consumidor, olhando para aquela câmera em forma de tweets. 130 caracteres, não ampliou, né? Não é mais 130 não, acho que dá para escrever mais. Eu nunca tive essa... Mas pontua aí aquilo que você esqueceu, mas que você acha que é extremamente importante, em resumo. Em resumo, se você é um consumidor que costuma comprar coisas muito caras, eu aconselho que você peça um auxílio jurídico nessa compra. Se você é um consumidor comum, que vai comprar ali uma blusa, um produto mais barato, eu recomendo que você verifique bem o site, né, a procedência do site, o frete, o valor do imposto, para que você não seja pego de surpresa nessa compra. Então, em resumo... Em resumo, é isso. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Jaciara, como é que te encontra na internet? Me encontra pelas minhas redes sociais, Jaci com CY, Bruno, que é Bruneal. Bruneal, escreve Bruneal, né? Bruneal. E lá no meu Instagram eu falo um pouco dou as dicas de direito internacional, né, comércio exterior, para quem gosta de acompanhar.
Se quiser casar no castelo, você também dá dica, né? Também dou dica, casei no castelo também. Consumidores que queiram aí um casamento diferenciado, a doutora também no castelo, traz dica alguém... lifestyle ela também, né? Mas é isso aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, faça comentário e nos ajude no engajamento. A driblar o algoritmo do YouTube, que é um desafio gigantesco, né? Fazer o canal crescer não é fácil, principalmente quando você foge de um shadow ban da vida. Mas eu fico feliz, doutora. Obrigado por ter aceito, Eu que agradeço. aceitou o convite. Nós nos conhecemos, foi no almoço, né, da UAB lá Foi um dia antes, mas no foi Congresso. no Congresso do Consumidor. Nos conhecemos lá no Congresso, fizemos o network, a interação, e antecipei o convite e aceitou e está aqui. Muito obrigada. Nosso conteúdo está produzido. Você gostou? Muito obrigada, adorei. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha sido produtivo. Eu entendo que às vezes é um pouco frustrante, né? Porque a gente fala, gente, assim, infelizmente, se Tem tá hora que não fora, dá. é difícil, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam, né? Até mesmo para que elas estejam conscientes no momento da compra e espero que tenha sido produtivo para vocês e muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço a audiência, eu agradeço também a parceria aqui com o ML6 Produce, o estúdio que está produzindo aqui o nosso conteúdo, a rapaziada que está aqui nos bastidores. Então, meu nome é Elder Leite, o seu anfitrião, você está no Reclame Já, o canal de quem? Do consumidor.